Boa noite, amados e amadas do Pai. Esse é o dia em que o Senhor Deus fez para te abençoar com todas as sortes de bênçãos celestiais. Vamos nos colocar de pé aí onde você está, seja com a célula, seja na sua casa, seja com a sua família, amém? Gostaria de compartilhar com vocês o que está escrito lá em Coríntios 4:13. Crie, por isso falei. Você crê que vai haver um mover de Deus hoje? Você crê que o Senhor pode fazer na sua vida hoje e que vai haver um derramar do Espírito Santo? Então creia, crie, por isso falei. Então vamos louvar ao Senhor. Olá para você que está de casa, eu queria te convidar a ficar de pé aí no seu lugar, porque este é o momento de nós adorarmos ao Senhor. Queria te convidar novamente para você ficar de pé, porque nós vamos adorar ao Senhor, amém? Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar um louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui, Jesus. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer te convidar para você levantar as suas mãos agora e engrandecer o nome dele. Vamos declarar o véu. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar um louvor que é devido.
Estamos nós, estamos nós, Jesus. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Será que você pode aplaudir o Senhor, você que está aí na sua casa? Porque Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória. Vamos fluir nessa noite com Ele. Quando o mar tenta me encobrir e parecer que eu vou afundar, me lembrarei. Se a escuridão quiser me abraçar e a esperança eu parecer perder, me lembrarei. Oh, me lembrarei. Porque a paz é uma promessa. Você não vai mentir. Seguro estou aqui, me lembrarei. Me lembrarei. Quando o mar tenta me encobrir e parecer que eu vou afundar, me lembrarei. Me lembrarei. Se a escuridão quiser me abraçar e a esperança eu parecer perder, me lembrarei. Me lembrarei. Que a paz é uma promessa. Você não vai mentir. Seguro estou aqui. Me lembrarei. Me lembrarei. Que a paz é uma promessa. Você não vai mentir. Seguro estou aqui. Me lembrarei. Me Você tem um nome
que acalma a tempestade. Você tem um nome que ilumina a escuridão. Você tem um nome que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. Vamos todos juntos declarar que Ele tem um nome. Você tem um nome que acalma a tempestade. Você tem um nome que ilumina a escuridão. Você tem um nome que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. E a paz é uma promessa. Você não vai mentir. Seguro estou aqui, me lembrarei, me lembrarei. Oh, só Ele é digno de exceder. Será que você pode fluir em línguas? Você que está aí na sua casa. Oh, vamos fluir um pouco mais. Oh, eu creio que muitos estão tendo experiências neste momento com o Espírito Santo. Oh, venha nos encher, Senhor. Venha nos levar no novo nível de intimidade e adoração a Ele. Só a Ele. Só um nome há, o nome de Jesus, nome que traz cura, salvação. Só um nome há, o nome de Jesus, todas as nações vão declarar que o Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo o poder. No nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda a autoridade que o Pai o exaltou, que o Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo o poder. No nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda a autoridade tem, e em seu nome o inferno treme. Declare isso no nome. E em seu nome os coxos andam, e em seu nome os cegos veem. E em seu nome os mortos vivem. Soriana na 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 na.
Vamos fluir mais uma vez. Oh, yarará, shorianará. E só um nome há, o nome de Jesus, o nome que traz cura, salvação. E só um nome há, o nome de Jesus. Todas as nações vão declarar que o Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo poder. No nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade tem. Que o Pai o exaltou, que o Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo poder. No nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade tem. E em seu nome o inferno treme. E em seu nome os coxos. Vamos mais uma vez. Levante as mãos e declare isso em seu nome. E em seu nome os cegos veem. E em seu nome os mortos vivem. Oh, nós te exaltamos, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Somente Tu és digno. Vamos declarar juntos, porque há poder. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus. Vamos declarar isso mais forte, vamos todos. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar. Mais uma, poder. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar. E em seu nome o inferno treme. E em seu nome
os coxos andam. Os cegos vêm, os cegos vêm, e em seu nome, os mortos vivem. Vamos exaltar o Senhor mais um pouquinho. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei do seu amor, sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei. Vamos declarar isso com muita força. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Eu sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Vamos mais forte. Eu sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui, porque eu quero
beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar. Eu quero beber. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar no... Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar porque eu sinto fluir. Ori alabaxara alabacalabachai. Sim, Senhor! Nós percebemos o rio nessa noite! Ó Espírito que invade! Oh, eu não sei se você percebe, meu irmão, mas o ambiente está denso da glória de Deus. Receba aí no lugar onde você estiver. A glória do Senhor, ela não é só para um prédio. A glória do Senhor não é só para quando nós estamos reunidos em muitas pessoas. A glória do Senhor é para você, para sua célula, para sua família. Diga aleluia! Sabe, a Bíblia conta sobre um cego, o cego Bartimeu. E a Bíblia fala que um dia o cego Bartimeu, ele estava à beira do caminho e ele clamou uma palavra. Ele disse: filho de Davi, tem compaixão de mim. E ele estava falando: me ajuda, Senhor, eu preciso do Senhor. Mas você sabe, existe algo poderoso quando alguém invoca o Deus da aliança. Existe algo poderoso quando alguém clama filho de Davi. E ali o cego Bartimeu estava invocando o Deus da aliança. Por quê, meus irmãos? Porque tinha uma palavra que tinha sido liberada para Davi. Davi, eu firmarei o seu trono para sempre. Davi, da sua descendência vai surgir um. E eles esperavam pelo descendente de Davi. Quando aquele cego clamou pelo filho de Davi, ele estava clamando pelo Cristo que haveria de vir. Quando você entende o que eu estou falando? E toda vez que você invoca o Deus da aliança, você está invocando aquele que se importa com você. Você está invocando aquele que é fiel para cumprir a promessa. Você está invocando aquele que não vai te deixar na beira do caminho. E você está invocando aquele que tem os braços estendidos para você. Nesse espírito eu quero orar por você. Talvez esse tempo você tenha adoecido, alguém dos seus familiares esteja passando por alguma tribulação, mas eu quero declarar que nenhuma praga chegará na sua tenda, e se ela chegar por um caminho, vai sair por 7. Faça suas mãos como quem recebe. Senhor, eu libero agora sobre o teu povo. Eu libero só agora o óleo de cura, o óleo de vida, inundando as casas, invadindo as casas, e eu declaro cura, vida, restauração. Agora, uma palavra: filho de Davi, tem compaixão de nós nessa noite. Aleluia. Sabe, irmãos, é um tempo da gente se posicionar como igreja e clamar pela nossa nação também. Nossa nação tem passado por tantas coisas, são tantas lutas, são tantos problemas, mas maior é aquele que está em nós. E a igreja nesses dias está se levantando para orar, porque você sabe, a oração muda circunstâncias, a oração muda o natural, a oração ela tem o poder de liberar a atmosfera sobrenatural. Sabe, se junte comigo agora, se você tem línguas, vamos orar, ore em concordância. Senhor, nós liberamos uma palavra, que cesse essa praga, que os leitos de hospitais fiquem vazios. Senhor, nós liberamos uma palavra de paz sobre a nossa nação, nós liberamos uma palavra de restauração, de vida. Seja implementada a paz, a vida, a cura, a restauração por meio da igreja, por meio de Cristo, em nome de Jesus. Quantos podem aplaudir o Senhor aí onde você está? Quantos podem dizer glória a Deus?
Aleluia. Fique conectado aí, que Deus tem mais para você. Pode sentar no nome de Jesus e vamos seguir com a nossa programação. Aleluia, irmãos, essa foi a nossa Casa de Sião, um evento evangelístico que aconteceu em célula e foi fantástico, irmãos. Mais de 50 visitantes passaram pelas nossas células, teve eventos que aconteceram até online, enfim, foi maravilhoso. Deus fez, a igreja é imparável, Deus está nos dando estratégias ainda nesse tempo, e eu creio que muito mais vai vir. Aleluia. E aconteceu a primeira reunião de planejamento da Escola VID de 2024. E para nossas crianças da célula Água Viva Kids, tivemos uma lembrança de Páscoa, um suco de uva, um pão e uma barrinha de chocolate. E os líderes Roberto e Betânia doaram alguns copos para a Manari, ajudando assim a diminuição do consumo de copos descartáveis. A TV Smart, doada para os nossos irmãos do Pernambuco, já chegou. Eles estão acompanhando os nossos cultos online e estão aguardando ansiosamente para reunir-se com os irmãos e compartilhar esse momento com muita comunhão. E o nosso jejum de 21 dias chegou ao fim. Confira alguns testemunhos. Amadas, eu sou Liane, de Manari, Pernambuco, participo da Igreja VID. Quero dizer a vocês que esse livro, Celebre a Vida, foi muita bênção. Esses 21 dias de jejum e oração, foi muita bênção mesmo, de verdade. E o testemunho que eu quero dizer a vocês é que a parte que mais me tocou, que hoje eu vou ser uma pessoa diferente, é aprender a agradecer. Ser grato sempre ao Senhor, diante de qualquer situação. Amém. Obrigado por nos acompanhar. Até a próxima. Tenha um bom culto. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Queria compartilhar um princípio aqui para você de como cuidar das suas finanças debaixo da graça. Como cuidar das suas finanças de uma maneira que elas não sejam abaláveis. Salmo 125 diz o seguinte: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Ou seja, se você quer ter uma vida inabalável, se você quer pilares da sua vida que não sejam abaláveis, você precisa confiar no Senhor e ser como o monte de Sião. E o que é ser como o monte de Sião? Para isso, eu queria que a gente fosse para Hebreus, capítulo 12, a partir do verso 18, que diz o seguinte, que aqui ele primeiro faz um paralelo entre Sinai e Sião. Vocês não chegaram ao monte que se podia tocar e que estava chamas, nem as trevas, a escuridão e a tempestade, ao soar da trombeta e ao som de palavras tais que os ouvintes rogaram que nada mais lhes fosse dito, pois não podiam suportar o que lhes estava sendo ordenado. Até um animal, se tocar no monte, deve ser apedrejado. O espetáculo era tão terrível que até Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Mas chegaram ao monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos, em alegre reunião, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Irmãos, aqui o escritor aos Hebreus está fazendo um paralelo entre o Monte Sião e o Monte Sinai. E como você sabe, o Monte Sinai aponta para a lei. E
o que é ter finanças debaixo da lei? É quando você confia no que você pode fazer. É quando você confia na sua própria administração. Quando você recebe o seu salário e aí, ao invés de dar o dízimo, você pensa, não, é melhor eu primeiro pagar minhas contas. É melhor primeiro eu cuidar das coisas aqui. E aí, se sobrar, eu dou uma oferta. Se sobrar, eu dou o meu dízimo. Irmão, isso deixa a sua finança de maneira abalável, porque você não está confiando no Senhor. Você está confiando no como você pode fazer as coisas, como você pode cuidar do seu dinheiro. Mas eu quero te dizer algo, o Senhor é o dono do ouro e da prata. O Senhor tem todo o poder. O governo do mundo está nas mãos do Senhor. Então Ele pode cuidar das suas finanças muito melhor do que você mesmo pode cuidar. Quando você tenta cuidar das suas finanças da sua própria maneira, pela lei, da maneira que você consegue, as suas finanças são abaláveis. A crise pode te pegar, as situações podem vir e você pode ser abalável. Mas, quando você chega a Sião, que fala aqui, a partir do verso 22, mas vocês chegaram a Sião, as suas finanças são inabaláveis. E o que é esse Sião? Sião fala aqui da Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Robert, mas onde que isso me diz que Jerusalém celestial aponta para a graça? Em Gálatas capítulo 4, a partir do verso 25, Paulo diz o seguinte: e Agar, que é o Monte Sinai na Arábia, representa a Jerusalém de agora, pois ela e seus filhos vivem sob a escravidão. Irmãos, não tem como. Quando você tenta administrar suas finanças da sua maneira, com a sua própria força, quando você tenta cuidar do seu dinheiro do seu próprio jeito, as pessoas vivem debaixo de escravidão. As pessoas não conseguem romper, não conseguem prosperar, porque debaixo da lei, debaixo da capacidade humana, não há prosperidade. Mas, Gálatas 4:26 diz o seguinte: a segunda, Sara, representa a Jerusalém celestial. Ela é a mulher livre e é a nossa mãe. Irmão, se você quer ter finanças inabaláveis, aqui ele não fala que Sara é a graça. Ele fala que é a Jerusalém celestial, mas o paralelo sempre é feito entre a lei e a graça. Então nós sabemos que Sara é a graça, mas ele usa a palavra Jerusalém celestial para poder fazer a conexão lá com Hebreus capítulo 12. Então, quando você cuida das suas finanças debaixo da lei, debaixo daquilo que você pode fazer, e você não confia no Senhor, suas finanças são abaláveis. Mas quando você confia na graça, quando você recebe seu salário, você tem disposição de dizimar, você tem disposição de ofertar, você tem disposição de investir na vida do seu pastor, na vida dos seus irmãos, e investir nas campanhas da igreja. Sabe o que você está dizendo? Eu confio na graça, eu confio no poder do Senhor para administrar as minhas finanças. Queria que você ficasse de pé aí agora e vai passar um gasofilácio, ou você pode fazer o Pix, vai entrar na próxima tela aqui. Irmãos, decida confiar no Senhor. Todo o dinheiro que você tem é o Senhor que tem te dado. Ninguém pode receber nada que do céu já não lhe seja dado. O Senhor só está falando assim: filho, confie em mim, que as suas finanças vão ser inabaláveis. Filho, confie em mim, que eu vou cuidar de fazer você próspero. Tenha um culto abençoado, em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos queridos da Igreja Vide, que estão perto, que estão longe, que bênção tê-los aqui neste culto online. Você que está chegando depois também, em algum momento, seja muito bem-vindo. Nós cremos que o próximo domingo, ou pelo que temos na legislação até agora, também estaremos online, mas se Deus quiser, depois do dia 11, já estaremos juntos. A minha gratidão a Deus, a você, quero reforçar, já foi dito, mas eu quero reforçar, que bênção que você está conectado, que bênção que você continua contribuindo, você que dizima, que oferta, o faz com alegria, como tem sido fundamental para prosseguirmos na missão que o Senhor nos deu. Irmãos, nós
como igreja, hoje é o nosso dia de ceia. Então, como sempre, né? Nesses últimos domingos foi assim e não será diferente hoje. Logo após o término da mensagem, você vai estar conectado com a sua célula e vão compartilhar o corpo e o sangue do Senhor, o símbolo do corpo e do sangue do Senhor. É uma bênção sabermos que, apesar de tantas dificuldades, nós continuamos conectados. Por quê? Porque a igreja é reunião de 2 ou 3. Pelo menos, né? Nós gostaríamos de estar juntos fisicamente, mas até online nós conseguimos nos conectar, nós compartilhamos o pão, nós encorajamos um ao outro, porque a igreja não para. A igreja é imparável. A igreja não fecha. Prédio pode fechar. Você é o templo do Espírito Santo. Se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, então Ele habita, o Espírito habita dentro de você. E ninguém vai fechar o templo. Como também não é possível a legislação fechar a igreja. Se fecham prédios, circunstancialmente. Graças a Deus, porque somos uma igreja em células e assim a nossa conexão é muito mais eficaz. Temos aprendido isso, graças a Deus. Queridos, nós vivemos tempos difíceis, não preciso repetir isso. Na verdade, a mídia e as informações, a maioria delas não nos trazem boas notícias, mas enfatizam as más notícias. Mas eu quero te dizer, o Evangelho continua e será eternamente as boas notícias. Deus tem boas notícias para o seu povo. E é isso que eu vou compartilhar aqui, a palavra de Deus nesta noite. Antes de eu compartilhar, eu quero orar por você. Então, se você aí onde estiver, quiser agora fechar os teus olhos, colocar a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, quero orar por cada um dos ouvintes. Esse que está online, este que conectará posteriormente. Eu oro para que o coração dele seja incendiado pela palavra. Que o Senhor possa ministrar o seu coração, trazendo encorajamento, trazendo vida, trazendo alegria, trazendo renovo e tudo aquilo que o teu Espírito quer fazer. Nós te agradecemos por esse tempo, em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, eu quero ler com vocês Marcos, Evangelho de Marcos, o segundo Evangelho, no Novo Testamento, capítulo 6, os versos 45 a 52. E nós vamos ver aqui um episódio onde os discípulos de Jesus, eles enfrentam a tempestade. Certamente tem lições preciosas para nós. Então vamos ler o texto e depois nós vamos compartilhá-lo. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-o despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. Vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma, e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Se você puder repetir isso comigo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Quem está falando sou eu é Jesus. A palavra de Jesus é, tende bom ânimo, não temais. E subiu para o barco. Jesus sobe para o barco para estar com eles e o vento cessou. Alguém pode dar glória a Deus. Ficaram entre si os discípulos, atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Queridos, uma vez mais, penso que extremamente adequado, tempestiva, essa mensagem dos discípulos de Jesus no meio da tempestade. Eles tinham acabado de vir do milagre da multiplicação dos pães, por ordem de Jesus, tinham entrado no barco, agora enfrentavam uma tempestade que não era
comum naquele momento e é mais ou menos o que a gente está vivendo. Estamos aqui em tempos difíceis, estamos enfrentando a pandemia, as UTIs estão quase lotadas em nossa região, infelizmente, mas não apenas as UTIs. Você sabe que eu tenho ouvi de um amigo recentemente, que praticamente os consultórios de psiquiatria também estão ou lotados ou quase lotados. Significa que as pessoas estão angustiadas, estão desesperadas, outros entrando em depressão. Você sabe que todo esse quadro pandêmico produziu o caos na saúde e uma discussão infindável nos poderes judiciário, legislativo. Nós vivemos dias difíceis. Eu creio que são dias também de tempestade. A boa notícia que eu tenho para você, que se você está em Cristo, você não está esquecido, você não está à margem de qualquer processo, não, Ele está com você. Palavra de Jesus aqui para os discípulos no meio da tempestade: tenha bom ânimo, não tema. Mas, meus queridos ouvintes, quero falar para você do contexto dessa tempestade. Olha, quem tem uma informação muito importante no final do texto que a gente leu, é que os discípulos, eles sequer reconheceram Jesus quando Jesus veio ao encontro deles e entrou no barco. Eles estavam aterrados, eles estavam atônitos, eles estavam desesperados com a situação. Agora, por quê? O Evangelho de Marcos diz claramente: porque eles não haviam compreendido o milagre dos pães. Espera aí, pastor, o que atravessar o mar, Jesus andar sobre as águas, tem a ver com não compreender o milagre da multiplicação? Pois é, aqui a gente vê e sabe por Marcos que tem tudo a ver. Queridos, então vejam, se Jesus diz aos discípulos para que eles tivessem ânimo e não tivessem medo, é porque no meio da tempestade eles estavam desanimando e estavam com medo. Na verdade, não era só medo, era muito pavor. E certamente não é dessa maneira que a gente deve enfrentar as tempestades, as tribulações, os momentos difíceis na nossa vida. Jesus nunca prometeu que nós não passaríamos por lutas. Pelo contrário, ele falou: olha, vocês vão ter aflição, mas tenham bom ânimo, eu venci. Vou repetir: vocês nesse mundo terão aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Bom, então veja, o cerne aqui desta mensagem, queridos, é dizer para vocês o seguinte: os discípulos estavam passando pela tempestade com medo e aterrorizados. Por quê? Porque eles vinham com o coração endurecido do milagre da multiplicação dos pães. Mas como é que pode ser isso? Pois é, pode. Milagre não era o momento de todos celebrarem? O milagre não era o momento de eles, à medida que pegavam um pão e repartiam, começavam a sorrir de alegria? O momento deles não era de se emocionar com alguém faminto, que o rosto até se configurava por conta de receber alimento? Eu fico imaginando a satisfação de Jesus vendo todo aquele mover. Gente, 5.000 homens foram alimentados, fora mulheres e crianças. Era muita gente alimentada. Eu fico imaginando com que alegria que os discípulos poderiam ou deveriam estar organizando aquelas pessoas, como Jesus disse que eles organizassem, em grupos de 50 ou de 100. Eu fico imaginando que satisfação que eles deveriam ter pelo fato de, pelas mãos deles, passarem um milagre. É mais do que isso. No milagre estaria impresso a impressão digital dos discípulos. Olha que coisa, ao meu ver, extremamente preciosa. Mas como é que eles estavam? Eles saíram com o coração endurecido do único milagre que é reportado nos 4 evangelhos. Então tem alguma coisa que a gente pode pesquisar e perceber um pouquinho
o contexto e nós temos muitas referências, porque os 4 evangelistas fizeram questão de escrever sobre isso e deixar relatado pelo Espírito Santo. Eu fico pensando também, queridos, que esse milagre foi tão marcante, que sabe aquele dia que marca a nossa vida, que a gente lembra se estava sol ou não tinha sol, se estava chovendo muito ou o tempo estava seco. Aquele dia eu me lembro claramente o dia que o meu filho nasceu. Eu posso te descrever detalhes de como é que estava a lua, porque ele nasceu 2h da manhã, numa segunda-feira. Eu tenho muita clareza de como é que foi aquele dia, o dia que a minha filha nasceu. É um dia inesquecível para mim, uma manhã de um sábado. E, irmãos, e assim, então, são tantos outros momentos e datas que a gente sabe de detalhes. Então eu fico imaginando que os discípulos deveriam guardar isso, detalhes de, olha, foi aquele início de tarde, quando o pessoal começou a ficar com fome, o tempo talvez começou a virar, começou a bater um friozinho, uma nuvem chegou, a gente viu que não ia ter comida para todo mundo, mas eles saíram amargurados, eles saíram com o coração endurecido de um dos maiores e mais extraordinários milagres realizados por Jesus. Imagina que alguém foi lá, doou 5 pães, 2 peixinhos e uma multidão incontável foi alimentada. Sabe, queridos, a palavra de Deus diz que todos foram supridos. Todos os que estavam ali foram supridos. Apenas para matar a fome. Não, nada disso. Não foi ali um lanchinho ali até chegar em casa. Não. Eles se alimentaram o quanto quiseram, o quanto podiam. Eram tanta comida que ainda sobraram 12 cestos para os discípulos administrar. Era muita provisão. Então nós ficamos pensando, que o nosso Deus, Ele nos trata de acordo com as riquezas da sua glória, com as riquezas da graça, não apenas com o nosso merecimento, até porque não há merecimento em nós. Nós estamos num tempo da graça, reconhecemos que somos pecadores, reconhecemos que sem a graça e o favor de Deus, sem a sua salvação que começa nele e termina nele, nós estaríamos perdidos. Então veja, eu fico imaginando que os discípulos, depois de passar o dia com aqueles 5.000 homens, fora mulheres e crianças, talvez eles perceberam que naquele meio tinha lá uns vagabundos. Talvez eles perceberam que naquele meio tinham homens idólatras, ou tivesse pessoas ali envolvidos em imoralidade sexual, na pornografia, no adultério, na fornicação. Talvez ali naquele meio tivesse ladrões, salteadores, tivessem homens endividados, outros que prejudicaram viúvas e tantos outros. Talvez alguém pegou ali um papelote de cocaína ou um pedaço de um cigarro de maconha, se fosse nos nossos dias. E nós ficamos pensando, como é que os discípulos receberam essa provisão sobrenatural que alcançou a todos? Parece que não, queridos, mas de vez em quando eu ouço alguém dizer assim, meu vizinho era um tranqueira, aprontava de tudo, roubava, traía a mulher, deve para todo mundo, andou preso, agora esses dias me aparece com uma Bíblia debaixo do braço, uma esposa do outro, de cabelo comprido e de saia, 3 crianças atrás, e na maior cara de pau, diz que foi encontrado por Jesus, teve todos os seus pecados perdoados, justificado pela fé, e ainda diz que Deus decidiu não se lembrar mais dos pecados dele. Não é revoltante isso? Para quem se acha bom demais? Não é revoltante isso? Para quem adora se justificar com aquilo que ele é? A verdade é que aqueles 5.000 homens estavam no lugar certo e do lado da pessoa certa. E foi suficiente para que o milagre chegasse na vida deles. Não é impressionante que Jesus na cruz tem um ladrão
à direita e tem o outro à sua esquerda. Um malfeitor é a melhor palavra. E de repente alguém sussurra: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Querido, para ir para a cruz eram os piores delinquentes, mas aquele delinquente à direita do Senhor estava no lugar certo, estava na hora certa. Ele teve uma expressão de fé e ninguém poderá tirá-lo do paraíso, porque Jesus mesmo disse: hoje você vai estar comigo no paraíso. Então nós ficamos pensando se aquela manifestação não apenas de poder, mas de graça, de bondade, de misericórdia, de amor do Senhor Jesus, tenha de alguma maneira tocado negativamente a vida dos discípulos. Eles estavam recentes na caminhada com o Senhor, eles já tinham saído, pregado e repreendido demônios, curado enfermos, mas uma medida de graça nesse tamanho possivelmente os assustou. Quero te dizer, nunca se assuste quando Deus fizer algo maravilhoso com alguém que você imagina que está muito longe do padrão, que está muito longe de merecer. Não, não, não. O milagre e a bênção alcança aquele que crê. Se você está entre estes que creem, diga aí agora: glória a Deus, eu creio. Então veja, o que eu estou dizendo para vocês, irmãos? Os discípulos estão enfrentando uma tempestade. A situação ficou muito mais difícil porque eles estavam carregados de pavor, de medo, de insegurança. Por quê? Porque eles não estavam resolvidos em relação ao milagre da multiplicação dos pães. Talvez eles ficaram impressionados demais, se achavam bom demais para que um monte de gente que aos olhos deles não eram merecedores recebessem o que recebeu. A graça de Deus é assim, alcança o que crê, não o que merece. Pela graça nós somos salvos por meio da fé. Pela graça nós somos justificados também por meio da fé. Glória a Deus. Mas eu quero falar agora um segundo aspecto para você. No livro de João, o capítulo 6, diz que quando terminou aquele momento de Jesus, depois de ter multiplicado os pães, ele percebendo que aquele pessoal queria torná-lo rei, fazer de Jesus rei, arrumar um trono para ele, ele se despede dos discípulos, ele se despede da multidão e ele vai orar. Olha que impressionante, não é? O povo de Israel já estava em torno de 600 anos sendo governados por estrangeiros, portanto não tinha soberania, portanto estavam subjugados desde séculos, e talvez aquele seria o momento de Jesus resolver aquilo que os profetas já haviam anunciado também 600, 700, 800 anos. Que o filho de Davi, que a raiz de Jessé, ia assumir o trono. E o reino de Davi seria um reino eterno. Gente, foi tão forte o milagre da multiplicação de pães que, de novo, o pessoal considerou torná-lo rei. Eu fico pensando o quanto a atitude de Jesus de não dar corda para que o pessoal o tornasse rei os incomodou. Por quê? Porque lá em Atos capítulo 1, quando Jesus, depois de ressurreto, ele está dando as instruções finais, relembrando algumas coisas com os discípulos. Gente, a única coisa que os discípulos perguntam para o Senhor é: quando é que o reino será restaurado? Ou melhor, quando é que o reino de Israel será restaurado? Jesus não falou sobre o reino e disse para eles: olha, acerca dos tempos e das estações, essa não é a hora da gente falar sobre isso. Vocês fiquem lá em Jerusalém porque vocês vão ser cheios de poder. A nossa conversa é outra. Então veja, os discípulos também tinham preocupação de que
fosse restaurada a soberania, a autonomia de Israel como nação. O que na verdade, pessoal, foi acontecer agora, em 1948. Né? Desde que Jesus passou por aqui, esse não foi um tema que tratado diretamente pelo Senhor, porque tem o dia dele sentar lá no trono em Jerusalém, que não é a nossa mensagem de hoje. Mas deixa eu voltar aqui. As pessoas sugeriram que o Senhor Jesus iria para o trono, mas para ele ir para o trono naquele momento, gente ia perder a vida. Sangue de pessoas seriam derramados. No reino de Deus, não. Jesus estabelece as regras, junto com o Pai. E conforme a regra da eternidade, Jesus sentaria no trono à direita do Pai, depois dele cumprir o propósito, depois do sacrifício do Senhor ser concluído, depois dele gritar, está consumado, depois dele levar sobre a sua mente, sobre a sua cabeça, uma coroa de espinhos, depois dele levar sobre as suas costas chibatadas, açoites, depois dele ser cuspido, depois dele levar toda a nossa maldição na cruz, depois dele derramar todo o seu sangue, aí sim, Filipenses capítulo 2 diz que depois disso, o Pai o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome sobre todo nome, para que todo joelho no céu, na terra e embaixo da terra confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Os discípulos saíram amargurados, saíram com o coração endurecido de um dos maiores milagres da história. Talvez porque não tiveram clareza acerca da dimensão da graça de Deus. Talvez não tivessem clareza acerca do momento em que o reino de Cristo seria estabelecido. Hoje o reino está dentro de nós, foi o que Jesus disse. E eu quero concluir aqui, queridos, que os discípulos perderam a oportunidade de se alegrar pelo fato deles serem cooperadores de Deus para que o milagre acontecesse. Então veja, multiplicação é extremamente importante para Deus. Quando Adão e Eva foram colocados como o primeiro casal na terra, a palavra de Deus foi: multiplique-se. Quando há um recomeço com Noé e sua família, a palavra de Deus foi: multipliquem-se. Quando Abraão, nosso pai na fé, foi levantado pelo Senhor para constituir uma nação e dali sairia Cristo, a palavra foi: multiplique-se. Quando Jesus levanta os apóstolos e os envia, a palavra dele também foi: façam discípulos, ou seja, multipliquem-se. Deixa eu falar uma coisa, queridos, nós estamos aqui hoje por conta da alegria dos discípulos, por conta daqueles meninos lá frustrados num certo momento, no milagre da multiplicação, mas que depois, cheios do Espírito Santo, eles entenderam a missão e saíram se multiplicando, saíram pelo mundo, pregaram o Evangelho, anunciaram a graça que salva, que justifica, que liberta, que cura, anunciaram a graça que enfrenta os demônios e expulsa no nome de Jesus, e por conta desses nós estamos aqui hoje. Então veja, os discípulos do Senhor Jesus, nesses 2000 anos de história, têm chegado em povos, têm chegado em nações, faltam alguns povos ainda para ser alcançados, nós sabemos disso, e há um grande esforço da igreja nesse sentido, mas hoje é a nossa vez, hoje é a sua vez. Você que está em Cristo, você pode também ter a atitude de um discípulo, e ver as tuas mãos, e ver as suas impressões digitais naquilo que Deus está fazendo. Você quer a maior alegria, querido? A gente com as nossas mãos batiza alguém em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Você quer mais alegria que quando nós impomos as mãos sobre o enfermo e ele é curado? Você quer alegria quando nós levantamos mãos santas para o céu e clamamos ao Senhor e fazemos isso diariamente, pedindo que o Senhor nos livre deste mal que assola a nossa nação? Que alegria as nossas mãos quando estão servindo os pobres. Que alegria quando as nossas mãos
tocam nações por meio das nossas orações, contribuições, das nossas viagens missionárias. Que alegria quando as nossas mãos, por meio delas, nós fazemos tarefas e atividades que vão evangelizar as crianças. E no caso da Igreja Vide, que alegria quando as nossas mãos vão ali reformar o nosso acampamento, para que durante um ano todo pessoas recebam vida, recebam Jesus, recebam libertação, recebam salvação, por conta das nossas mãos. Deus poderia ter mandado chuva de pão lá no deserto para aqueles 5.000 homens, mas Ele preferiu que a impressão digital dos discípulos lá ficassem. Naquele momento eles não entenderam. Tinham outras questões que eles não compreenderam, endureceram o coração e a tempestade ficou difícil. Mas quando nós, e aí é a chave da mensagem, quando nós valorizamos o poder da multiplicação, quando compreendemos a grandeza, a bondade e o amor do Senhor, de se multiplicar e de nos usar como instrumento para multiplicação e termos prazer nessa história, entrarmos nessa história, irmãos, nós vamos passar as tempestades. Mas Paulo dizia assim: nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Choro, aí nós vamos encontrar nos Salmos, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quantas promessas nós nos apropriamos, especialmente nos dias da tempestade. Então, quando não se compreende a bondade de Deus, quando não se compreende o tempo de Deus para todas as coisas, a tempestade fica mais difícil. Note que Jesus, quando despede a multidão, Ele vai orar e envia os seus discípulos. É muito parecido com o que aconteceria logo depois que Ele ressuscita. Ele também se despede dos discípulos, Ele vai ao céu, Ele está intercedendo por nós. Os discípulos entraram no marzão que representa esse mundo, estão enfrentando as tempestades, mas chegaram. Tem chegado, tem combatido o bom combate, tem acabado a carreira, tem guardado a fé. Coisa preciosa. No meio das tempestades, valorize a multiplicação. Valorize aquilo que Deus já fez por intermédio dos outros e que já fez por meio das tuas mãos e que fará também por meio da sua vida. Você que começou há pouco tempo na fé, já já você está adestrado, já já você cresceu, amadureceu em fé e vai ter alegria também de orar por um enfermo e ele ser curado. E vai ter alegria também com as suas mãos batizar alguém confessando Jesus como Senhor e Salvador. Irmãos queridos, nós vamos participar da ceia agora do Senhor com essa perspectiva de fé. Nós vamos romper essa tempestade chamada pandemia. Sabe que enquanto Jesus estava no monte e os discípulos estavam no mar, o Senhor não está indiferente. O Evangelho de Marcos diz, e nós lemos claramente, que Ele lá da terra viu. Então o Senhor está contemplando todas as coisas. E Ele chegou na hora certa. Ele chegou no momento mais sombrio da noite. Ele chegou na 4ª vigília, era 3 da manhã. Mas deixa aí eu te dizer, Ele não vai atrasar, mas Ele também não vai adiantar. Porque tem experiências que você vai passar no meio da tempestade e você vai perceber o poder, o amor, a graça, o favor, a bondade, a misericórdia do Senhor em cada situação. Querido, valorize a multiplicação, que a tempestade, você não entrará nela com medo nem com o pavor. Eu quero orar então por você. Pai, em nome de Jesus, nós ministramos aqui a Tua palavra, Senhor. Os discípulos ficaram com medo e apavorados no meio da tempestade. Mas, Senhor, não era esse o plano que o Senhor tinha para eles. O Senhor tinha um plano que eles passassem aquele momento vitoriosamente, passassem com galhardia, com fé, com altivez, por conta da experiência da multiplicação.
A experiência da multiplicação para eles no primeiro momento foi negativa e causou dureza no coração. Mas eu oro para que cada um dos irmãos tenha revelação de que todos os processos de multiplicação que o Senhor tem feito na história nos trouxe até aqui. Nos deu a revelação que somos filhos, e não apenas filhos, filhos amados. Então eu oro, Senhor, para que tudo aquilo que o Senhor já fez venha à memória, que o Senhor continuará fazendo. O Senhor não é um Deus que se adianta, mas também não se atrasa. Senhor, visita este que está no hospital, visita este agora que tem clamado por outros que estão em hospital. Que esses relacionamentos, o casamento, os laços familiares, haja, Senhor, uma janela, as oportunidades para restauração nesses dias. Que aquele que passa por lutas financeiras por conta do seu negócio fechado, que o Senhor dê sabedoria e graça. Oh, Pai, eu oro e abençoo cada um que possa passar por essa tempestade confiando no Senhor e na sua graça. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.